Bom, tem um evento que ele vem se aprofundando e que é um evento curiosíssimo. Infelizmente, ele não tem importância. Nem todo evento curioso tem importância, né? Se os eventos curiosos tivessem importância, ninguém ia seguir esses influenciadores que tem por aí, porque o que eles fazem não tem a menor importância, né? Ficar contando como é que é a rotina deles e tal. No entanto, é muito curioso, as pessoas seguem e tal. Mas esse é um evento político, que na minha opinião tem significado, mas ele não tem importância, porque é o ocaso, é o fim, né? Olha que interessante. Há 2 anos, a gente registrou aqui que, para comemorar os 35 anos do partido, PSDB, fez uma feijoada. E a estrela da feijoada, a figura mais importante que compareceu à feijoada, foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB. Isso foi em 2023. E era curioso, porque o PSDB surgiu da costela do MDB e do PMDB, então, e para se afastar do PMDB. E aí criaram um partido que nasceu em 1988 e que em apenas 6 anos chegou à presidência da República. Bom, isso foi em 2023. Chegamos a 2025 e o partido está na seguinte situação. Tem 3 senadores, dos quais 2 não se elegeram pelo PSDB. E, pelo amor de Deus, venham para nós e tal. 2 são do Podemos, se elegeram pelo Podemos. E 1 se elegeu pelo PSDB. Então, elegeu 1 senador pelo PSDB. Como você sabe, a eleição para o Senado, ela é feita em 2 vezes. Porque o mandato é de 8 anos, mas numa eleição trocam 1/3 do Senado, na outra eleição trocam 2/3 do Senado. A última eleição foi a eleição de 1/3 do Senado. 27 senadores foram renovados e só conseguiram emplacar 1 senador do PSDB. Na anterior, com 54 senadores, 2/3 do Senado, emplacaram 3 senadores do PSDB, dos quais 2 arparam. 2 arparam. O Isalci Lucas, que foi para o PL, e a Mara Gabrilli de São Paulo, que foi para o PSD. Então ficou só o Plínio Valério do Amazonas, que permaneceu e que a ele se juntaram um senador do Paraná e um senador do Rio Grande do Norte. Uma bancadinha. E detalhe, se não tivesse esse número de 3, o PSDB não poderia ter mais liderança. Ele tinha uma sala dos líderes, então podia mais fazer parte da reunião dos líderes. É um negócio maluco. Mas o que aconteceu agora em 2025 foi que, dos 3 governadores que o PSDB elegeu em 2022, todos foram embora. Não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. Essa é a notícia, né? O Eduardo Leite foi para o PSD, a Raquel Lira também foi para o PSD, e agora o Eduardo Riedel do Mato Grosso do Sul vai para o PP. Foi para o PP. Então, acabou. Não tem mais governador. Um partido que chegou a eleger 9 governadores. 9 governadores. Um partido que foi um partido importante nesse campo, né? E simplesmente agora ele está se desfazendo, né? Está se desfazendo completamente. E é uma coisa curiosa, porque a gente tem que voltar muito no tempo para a gente achar um partido que conseguiu eleger um presidente tão rápido. E a gente tem que ir para a República Velha para achar um partido que conseguiu eleger um presidente tão rápido. E que foi o Partido Republicano que conseguiu eleger o Prudente de Moraes. Mas isso lá atrás, né? A gente tem que voltar lá para a República Velha, século XIX. Quando a gente fala em sistema partidário moderno, a organização do sistema partidário e tal, em 1988 se monta o PSDB. Em 1990 eles elegem o primeiro governador, um só governador. Naquele ano
naquele período, a eleição foi solteira de presidente, foi em 1989, e em 1990 elegeram governadores e deputados federais e senadores. E o primeiro governador tucano foi justamente Ciro Gomes, do Ceará. Foi o primeiro governador, aliás, o único naquela eleição. Depois eles conseguiram eleger mais governadores e agora o PSDB está numa conversa para levar de volta o Ciro Gomes para ver se ele vira candidato. Ele também tem interesse, naturalmente, para ver se ele vira candidato ao governo no Ceará, pelos tucanos, e, eventualmente, um candidato a presidente da República. Lembrando que, nessa linha de ocaso que eu descrevo, na última eleição, o PSDB não lançou candidato a presidente. E todas as vezes que lançou candidato a presidente, se deu mal, a não ser em 2 ocasiões, quando elegeu o presidente da República em primeiro turno. Mas o Alckmin se deu mal em 2018, o Aécio perdeu em 2014, o Serra perdeu em 2010, o Alckmin de novo perdeu em 2006, o Serra perdeu em 2002, estou voltando no tempo. Todas as eleições perdidas ou para o PT ou viram o partido cair já no primeiro turno, que é o caso do Alckmin em 2018. Viu o PT e o PL irem para o segundo turno. Em 2022, o PSDB desistiu, né? Não conseguiu, porque ficou nas prévias. Aí teve uma briga interna do Eduardo Leite com o João Dória e a turma toda tal, e aí o PSDB, não é que ele começou a ruir ali. E é isso que eu acho que vale a pena a gente discutir. O PSDB é a prova de que política sem um projeto, sem uma causa, sem um propósito, é um juntadão de nomes. Os partidos viram um juntadão de nomes. E o juntadão de nomes acaba perdendo consistência, porque os grandes nomes vão envelhecendo, não acontece um processo de renovação, e como não há uma causa, não há o que ser alimentado. E aí o partido se esvai, que é o que aconteceu com o PSDB. Veja, o PSDB só chegou à presidência da República porque o presidente da República da época em que houve a eleição de 1994, que era o vice-presidente do Fernando Collor, que era o Itamar Franco, não tinha nada a ver com os tucanos, tentou alguns ministros da Fazenda e não conseguiu estabilizar a economia. No desespero, sem alternativa, completamente perdido, ele recorre ao Fernando Henrique. Então o Fernando Henrique não foi eleito porque era tucano, foi porque ele conseguiu vencer a inflação e aí os eleitores votaram naquele cara que conseguiu baixar a inflação. Então ele foi eleito por isso. Ele podia ser de qualquer partido, na época do PFL, do PTB, de qualquer partido, que ele seria presidente da República. Não porque ele foi, eu voto nele porque ele é tucano. Ninguém estava nem aí se ele fosse tucano. Tanto que ele foi reeleito também pelo que fez no primeiro mandato. E num cansaço de modelo, perdeu a eleição em 2002 e nunca mais o partido se reencontrou. E não passa pela cabeça que eram faltas de nomes. Volto a dizer, em 2002 mandaram o Serra, um general do PSDB. Em 2006 mandaram o Alckmin, o governador de estado, né? 2010 o Serra de novo, governador de estado de São Paulo. 2014, o Aécio Neves, o príncipe, neto de Tancredo Neves, o príncipe, a maior estrela. E 2018, mais uma vez, o Alckmin. Que não é por falta de elenco, não é por falta de nomão. Só que todos eles perderam o pênalti. Eles foram bater o pênalti, perderam o pênalti. Parece o nosso São Paulo. Porque a gente não pode reclamar do São Paulo. Nós estamos numa fase boa. Segura aí. Tudo bem que foi nos pênaltis que a gente ganhou, mas também foi nos pênaltis que a gente perdeu outra vez. E esse final de semana tá bom, vai. Arrebentamos o Atlético. Fora o baile. Não, eu festejo qualquer coisa quando eu vou pro São Paulo. Tem essa. É muito fácil ser palmeirense, é muito difícil ser São Paulino. Né, Débora? Uhum. Sem mais. Então, quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente vê isso, que eu acho que é o grande destaque que eu queria fazer. Política é projeto. Quando não tem projeto, só tem nome, que é o caso do PSDB, em busca de nomes, não adianta. Está acontecendo algo muito parecido com a tentativa
dos os partidos de direita de achar um nome capaz de enfrentar o Lula. Eles estão atrás de um nome. Pode ser o Zema? Zema. Pode ser o Ratinho Júnior? Ratinho Júnior. Pode ser o Tarcísio? Tarcísio. Pode ser o Ronaldo Caiado? Ronaldo Caiado. Pode ser o Eduardo Leite? Eduardo Leite. Qualquer um. Mas você fala assim, por que eu escolheria o Caiado em vez do Ratinho Júnior? Ou por que eu escolheria o Ratinho Júnior em vez do Tarcísio? Ou por que eu escolheria o Zema em vez do Eduardo Leite? Porque é o que tem mais chance de bater o Lula. Mas e eles querem fazer o quê quando eles derrotarem o Lula? Eles vão chegar lá e vão fazer o quê? Isso a gente vê depois. Não tem uma ideia, não tem um projeto, não tem um plano de governo. Não tem um plano de governo, que é o que está faltando. Então, o Ratinho ou o Zema, eles vão fazer o quê? Vamos diminuir o Estado. Diminuir o Estado com que propósito? Para reduzir custo. Com que propósito? Para fazer o quê? Então tem que ir até a página 2, a página 3, a página 4. Tem que falar longamente o que quer fazer, em que país a gente quer que o Brasil se transforme. Esse país que está aí, com o Estado pesado, eu sei que é ruim. Esse país que está aí, com a taxa de juros de 15%, eu sei que é ruim. Eu não preciso do Caiado, do Zema, do Ratinho, do Tarcísio para me dizer que nós temos um problema. Não preciso. Eu quero saber o seguinte, beleza, como é que nós vamos mudar esse estado de coisas? Qual é o projeto que tem por trás para a gente poder fazer do Brasil um país mais sofisticado, que aposta na educação, aposta no crescimento e tal? E eu não estou vendo esses caras falarem. Como, aliás, a gente também não viu nas últimas eleições em que o PSDB teve algum protagonismo. O Aécio Neves, que quase ganhou em 2014, ele quase ganhou em 2014 porque a presidente era um desastre e mesmo assim ganhou. A Dilma Rousseff ganhou do Aécio. Ganhou do Aécio. O Serra perdeu para Dilma Rousseff em 2014. Se perguntar assim, o que a Dilma tinha de projeto? Nada, ela era um nome indicado pelo Lula. O que o Lula tem de projeto? Nada, é um nome que se transformou no maior líder aí dos últimos tempos. O que ele apresenta para o país de projeto, assim, qual é o Brasil do Lula? Eu não sei dizer, mas se uma pessoa, se um candidato quiser aparecer para ocupar o espaço do Lula, fazendo a mesma coisa que o Lula, o eleitor vai dizer, bom, mas se é igual, se não tem ideia, não tem um projeto, não tem nada de novo, fica com o Lula. E aí vão perder. Então, falta uma novidade. E o PSDB conseguiu não ter novidade ao longo desse tempo todo. A última novidade foi a única novidade, que foi a candidatura escolhida, quase que imposta, pela realização que ele fez no Ministério da Fazenda, que não tem nada de política, do ponto de vista eleitoral. Tornou-se uma política eleitoral, mas no fundo foi uma conquista econômica, graças ao Itamar Franco e graças aos técnicos que ele levou para a Fazenda e tal. Mas não assim, eleitoralmente, o Fernando Henrique Cardoso, a experiência que ele tinha tido anterior foi de ser derrotado para a Prefeitura de São Paulo. E se não tivesse aparecido a chance de ser ministro da Fazenda, provavelmente não seria presidente da República e o PSDB talvez viesse a ocupar muito tempo depois. E agora pegam o Ciro Gomes. Se o Ciro Gomes vai ser candidato a presidente, se o Ciro Gomes vai ser candidato ao governo do Ceará, eu não sei. O que eu sei é que o Ciro Gomes tem uma folha corrida de alguns partidos no lombo, 7 partidos, troca de partido o tempo todo, e agora volta, se é que vai voltar para o PSDB, ou vai para... Tem convite para ir também para essa união dos partidos aí. Aliás, ele foi no evento. Vamos aguardar. Mas o fato é, o PSDB, ele acabou. Ele acabou. Pode se reinventar, mas aí precisa ter um projeto. E se não aparecer, vai ser mais uma sigla que a gente vai estudar nos livros de história. Por enquanto, é o cenário mais provável, mas a gente vai acompanhar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.